Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã de quinta-feira trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa que se encontra no livro de Isaías 40, somente o versículo 28. E vamos ver que o Espírito Santo de Deus quer revelar para o seu coração nessa manhã, amém? Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Deixa eu ler mais um pouquinho, meus amados. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os seus moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus! Vamos aprender mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa que o Senhor Jesus nos trouxe nessa manhã maravilhosa. E esta pregação aqui, baseada em Isaías 40, 28, destaca o quê? A incomparável grandeza de Deus sobre as nossas vidas, amém? E também ela prepara o coração aqui para entrar o hino, olha só, não há Deus maior. Lembrando que nenhum problema é maior do que o Criador, que fez tudo. E aqui nesta mensagem, a incomparável grandeza do nosso Deus aqui. Agora, você já percebeu como, às vezes, os nossos problemas parecem ser tão gigantes diante de nós? E olhamos muitas vezes o quê? Para as dificuldades da vida. Aí vem as contas, as doenças, ou para os medos. E eles parecem o quê? Maior do que tudo nas nossas vidas, não é verdade? Mas a Bíblia aqui nos dá uma perspectiva completamente diferente, que se encontra aqui no livro de Isaías 40, versículo 28. Eu vou estar lendo mais uma vez para vocês estar meditando nesse versículo, porque ele é um versículo de esperança. Olha só. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Olha só, uma pergunta. Então, esse versículo aqui, ele nos ensina o quê? 3 verdades simples, mas poderosas, que nós viemos trazer para a nossa vida. Que você venha nesta manhã aplicar ela para a sua vida. E você vai ver algo diferente dentro de você. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, Ele é eterno, Ele é criador e Ele não se cansa, jamais. E Deus não tem começo e nem fim. Para Ele não existe. Ele sempre esteve e sempre estará no controle de tudo que você possa imaginar e agora. Ele tem o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. O que nós temos que fazer então? Aprender a confiar em Deus. Mesmo vivendo momentos difíceis, tantas coisas ruins acontecendo neste mundo, nunca devemos perder a esperança de que o nosso Redentor vive e que tudo está no controle dele. Por quê? Porque ele fez o sol, as estrelas, como está na palavra, o universo e formou você, eu.
Isso não é maravilhoso? E se Ele tem o poder, olha só, para criar todas as coisas, Ele tem poder para o quê? Criar uma solução para os seus problemas. Aí eu te pergunto, por que muitas vezes você fica desesperada ou desesperado? Sendo que nós temos um Criador que formou o céu. Tudo Ele fez. Glória a Deus. Aí aqui fala, aqui, Ele não se cansa. É diferente de nós, humanos. Muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes queremos desistir, mas o nosso Criador não. Ele sempre estará conosco, sempre. Nunca vai nos abandonar. Como foi falado nessa manhã, tudo Ele fez, tudo Ele criou, tudo Ele formou. Esse é o nosso Deus soberano. E nós, seres humanos, que muitas vezes desesperamos, não é verdade? E ficamos exaustos com tantas coisas que nós enfrentamos. E o nosso Deus, Ele nunca perde o fôlego, Ele nunca se cansa. Por isso que a mensagem fala aqui que Ele dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. E também fala, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então nós temos que confiar no Senhor e esperar no Senhor, que na hora certa Ele vai fazer tudo aquilo que está aqui neste livro abençoado. Tudo que Ele nos prometeu se cumprirá. Mas para isso nós temos que confiar. Nós temos que ter esperança. Nunca perca esse foco. Porque é através da esperança que você vai ver os milagres do Senhor Jesus sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. E o nosso Deus nunca perde o fôlego e Ele nunca é pego de surpresa, nunca. Nada surpreende o nosso Deus. Nada. Porque quando Ele quer fazer, Ele faz. Tudo está no controle dEle. Tudo Ele fez, tudo Ele criou, tudo Ele formou. E o porquê você está preocupado? Se Ele foi capaz de fazer tudo isso, imagina para nossas vidas. Se foi Ele mesmo que nos formou. Que você venha aprender a confiar nesta manhã. E nunca perca a esperança. E quando reconhecemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que você nessa manhã venha ter esse reconhecimento. E não há espaço para o medo. Manda o medo embora em nome de Jesus. E qualquer gigante que enfrentamos fica pequeno perto dele. Porque ele é grande. Por isso podemos cantar com toda a convicção nesta manhã e alegria do nosso coração. Declara para o Senhor Jesus nessa manhã. Fala assim para o Senhor Jesus assim, ó. Levanta as tuas mãos e comece a louvar o Senhor Jesus. Declara para Ele nesta manhã que Ele está te ouvindo. Ele quer ouvir a sua voz. Fala assim para Ele nessa manhã. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Declara assim para Ele nessa manhã, ó. Criou os céus,
criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Declara para o Senhor Jesus nessa manhã. Diga assim para Ele, ó: para o teu louvor, para o teu louvor. Declara para o Senhor Jesus que não há Deus maior, não há Deus melhor. Então, por que você está temendo? Não se desespere. Olhe somente para Cristo. Se levante. Tenha fé. Tenha aquela convicção que o Deus Todo-Poderoso está do seu lado. Ah, mas eu estou passando por esse momento tão difícil, mas Ele está do seu lado. Ah, eu estou passando por momentos, não sei qual é a área da sua vida que você está passando por um momento difícil, um momento crítico. Mas lembre-se que o nosso Deus é maior. Se Ele foi capaz de fazer tudo isso aqui que foi falado nessa manhã, formou você, e dá para imaginar o que Ele pode fazer na sua vida, de tudo aí que você está enfrentando, de tudo que você está vivendo, que você acha que é um gigante. Lembre-se de que sair para Ele não é nada. Sabia? Então continua adorando o Senhor Jesus. Busque a sua face enquanto se pode achar. Aproveita essa oportunidade enquanto Ele está perto. Amém? Porque Ele quer fazer algo na sua vida. É o que mais nosso Pai quer fazer. Mudar a nossa vida, a nossa história. Porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem coisas maravilhosas que Ele já preparou. Ele não quer que você fique aí vivendo na mesmice, todos os dias a mesma coisa. Não! Que nessa manhã você venha tomar posse dessa bênção, desta promessa que Ele preparou para a sua vida. Que você toma posse nessa manhã desse versículo aqui maravilhoso. O Senhor Jesus quer renovar as suas forças. Esse é o nosso Deus. E a palavra fala que Ele jamais se cansa. Isso nos mostra que para Ele não tem problema que Ele não possa trazer a solução. E você manda a preocupação embora da sua vida em nome de Jesus. Muitas vezes nós ficamos assim, dessa maneira. Mas quando nós olhamos para o alto e vemos que tem um Deus tão grande, um Deus maior, aí vem a esperança dentro do nosso coração. Que nesta manhã você venha ter essa mesma visão. Que Deus sempre estará contigo. Ele jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Eu falo isso com toda certeza. Porque Ele ama muito a sua vida. Ele não só quer te abençoar, mas como te salvar também. Eu nunca vou deixar de falar aqui, nas minhas mensagens, sobre a salvação. Porque ela sim é a principal na minha e na sua vida. Se você tiver que querer fazer algo para ter uma vida assim mais abundante, eu te aconselho nesta manhã, busque primeiro o reino de Deus de todo o seu coração,
E deixe que as demais coisas vos será acrescentada na sua vida. Porque o nosso Pai sabe a hora certa, o momento certo de agir na sua vida. Porque Ele não se cansa, como foi falado aqui nessa manhã. Ele vem na hora certa na sua vida. Ele age na hora certa. Ele não atrasa. Amém? E o Senhor Jesus nessa manhã quer multiplicar as suas forças. Talvez você encontre aí do outro lado cansado. Não tem mais vigor, não tem mais esperança. A palavra nesta manhã foi bem clara. O Senhor quer dar vigor, trazer esperança, força para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Amém? Então é essa palavra que eu trago nessa manhã para o seu coração. Apenas confia. Não deixe de acreditar. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para Cristo. Que eu tenho toda a convicção de que você vai vencer. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã maravilhosa. E eu agradeço mais essa rica oportunidade, em nome de Jesus.